Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler as Escrituras. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 3 até o versículo 12. Nesta noite eu quero tomar essa porção da Escritura da segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 12. Nessa noite eu quero falar sobre corrupção natural e espiritual. Segundo Pedro, segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, verso 3. Corrupção natural e espiritual. Grande Deus. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, que é o nosso, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, que quer dizer desejos, e dizendo, falando, reclamando, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste até hoje. Pelas quais coisas pereceu o mundo desde então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam, ou aguardam, são guardados, como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, aqui vemos que a vinda do Senhor Jesus Cristo é precedida de vários acontecimentos. Aqui vemos pelas Escrituras que a vinda do Senhor Jesus Cristo, certos eventos acontecem com a aproximação da vinda do dia do grande Deus. E aí Pedro nos fala que pessoas devemos ser em santo trato e piedade, apressando para aquele grande dia. Ó Deus, tem misericórdia. Perdoa nossas falhas, nossos pecados que são muitos. Abençoa nossos irmãos e irmãs
Que a graça do Senhor Jesus esteja estendida sobre cada um de nós. Nesta noite, por onde essa mensagem gravada irá alguém ouvir nessa imensidão dessa terra. Seja ela pela rádio, pela internet, pelos canais de comunicação. Ajude, Senhor, porque essa mensagem passa pelo filtro da quarta dimensão. Porque as pessoas ouvem nossa imagem, ouvem nosso áudio, e isso faz parte da quarta dimensão. Oh Deus, tem misericórdia. Essa mensagem, ela influi barreiras, passa por isso para chegar até o elemento. Abençoe, ó Pai querido, a cada irmão e irmã, e que estejamos prontos para ouvir o Senhor. No nome do Senhor Jesus, unge-nos com teu Espírito para que seja transbordado. Ó Deus, ajuda cada um no nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe a todos. A todos os nossos irmãos, os visitantes que estão conosco. Também Deus abençoe. Tem aqui o irmão lá de... O nome do irmão é? Douglas, né? E também tem uma irmã ali atrás, ao lado da irmã Guilhermilde. Hã? Ah, é sua mãe? Ah, tá certo. Deus abençoe a senhora. Amém. A senhora é da onde mesmo? Pavão. Pavão. Quem mora em Pavão é o quê? É, irmão, tem uma cidade que nós moramos, que nós nascemos, que deixa nós em apuros. Né? Tem uma cidade de São Paulo, é Goiás, Trindade, né? Quem mora na cidade de Trindade é Trintariano. Cascavel é venenoso. É brincadeira, mas Pavão fica no nordeste, norte do estado de Minas, perto de Nanuque, cidade do gado, região de gado de corte, né? Fica perto de Nanuque, cidade quente, rodeada de pedras. Ali você faz o pão e coloca na pedra, na 10 minutos já está assado. Mas é isso aí. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. O Douglas é de Birité, né? De Birité. É. Graças a Deus. Hoje é quanto mesmo? Hoje é 10 de maio. 10 de maio de 2016, estamos aqui em Betim, bairro Citrolândia. Mais um culto, mais uma adoração a Deus. Corrupção natural e espiritual. Olha, irmãos, eu vou ser breve, não vou tomar muito tempo, mas eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos. Algo que o irmão Brana viu em 1933, quando ele teve as 7 visões do tempo do fim. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Corrupção é a palavra mais falada hoje em dia. É o que se mais ouve nas redes sociais, nas rádios, nas televisões, nos documentários, nos jornais impressos. É o que mais ouve é a palavra corrupção. Nunca em nossa era, em nosso tempo, tem se falado tanto e tem se produzido tanta corrupção como se tem acontecido nesses últimos anos. Correto, irmãos? Nunca tem se falado tanto e nunca tem se produzido tanta corrupção como nós estamos vivendo. A corrupção em si, ela é um estado decadente. O que é um estado decadente? É uma coisa que está em queda livre. Você diz assim, eu vi um estado cadente. Na verdade é decadente, ela está caindo. Ela está saindo de órbita. E a corrupção por si mesma é uma decadência. É uma queda livre.
A corrupção, hoje no mundo, está em queda livre. Uma queda tão livre que não tem paraquedas para poder abrir. Não há paraquedas para poder abrir. E por que isso? E por que isso? Então observe bem, porque não existe corrupção se não existir o corruptor. E existem grandes corruptores, pequenos corruptores, médios corruptores, mas, enfim, tudo faz parte da mesma lata, do mesmo excremento, da mesma fonte, da mesma natureza. E, por fim, esta corrupção, ela se torna generalizada. Essa decadência, essa queda livre, ela se torna generalizada. Ela se generalizou. Ela não se aplica somente à política. Não se aplica somente aos governos. Não se aplica somente àqueles que trabalham no legislativo, no executivo, no judiciário. Ela se aplica em várias categorias do funcionamento da conjuntura humana. E, no entanto, a corrupção é um fator bíblico, é um fator escriturístico, bíblico, de um estado de decadência moral, pessoal, familiar, religioso. Então, engloba e se acerca várias vertentes pelas quais a corrupção está tomando conta. É um câncer. E a cura para esse câncer está aqui no capítulo 13, que nós acabamos de ver. Elementos se fundindo, se queimando e acabando com tudo. Quem está entendendo, irmãos? É um câncer. Vejam bem. Observe que o apóstolo São Pedro ele está falando exatamente da condição dos homens e das mulheres, do seu estado moral, nas proximidades da vinda do Senhor Jesus. Ele está falando de uma qualidade de vida, de um comportamento humano, de um comportamento na sociedade, nas proximidades da vinda do Senhor Jesus. Pedro aqui, pela influência do Espírito Santo, inspirado no Espírito, escrevendo essa carta, essa epístola, falando dos dias finais, falando do tempo do fim, da aparição de pessoas que viriam escarnecendo. Uma pessoa que escarnece é uma pessoa que detesta a realidade. Um escarnecedor, o seu confronto com a realidade é apenas ignorar o fato da realidade. Nós temos profecias, por exemplo, para a América, sobre um grande abalo sísmico. E o profeta irmão Branham, quando estava pregando em Los Angeles pela última vez, Los Angeles, quem é Los Angeles? Los Angeles é uma cidade famosa no mundo inteiro, que situa-se no oeste dos Estados Unidos, no estado da Califórnia, que tem um papel importante no sentido cinematográfico, do entretenimento, dos filmes, de Hollywood, artistas, atores e assim por diante. E, no entanto, tanto na Bíblia
Como está escrito em Apocalipse 16, que aquele pedaço de terra na costa oeste seria afundada no mar como um grande pedaço de mó de azenha lançado ao mar. Apocalipse 16, se não me engano, 22, 23. E o profeta Imombrana pregou na cidade de Los Angeles. E como ele via que Los Angeles era um tipo perfeito de confusão, porque a palavra Los Angeles significa os anjos. Em outras palavras, a cidade dos anjos. E, no entanto, de lá se contaminou todo o mundo ocidental. E agora até os países orientais estão contaminados com a mercadoria que sai de lá. Enfeitiçou o mundo todo com suas mercadorias, conforme Apocalipse. Por isso que ela precisa ser condenada. Assim como Roma saiu prostituindo com todos e com todos, distribuindo seu cálice, ela envenenou o mundo inteiro com sua doutrina. E fez um brinde com reis, grandes e pequenos, fizeram com que, através do seu beber, do seu cálice, fizesse com que eles ficassem embriagados e depois colocassem eles na cama, para poder adulterar com eles. E através do seu adultério, do seu do seu ato fornicário, da sua fornicação, porque eles beberam do seu vinho, ficaram bêbados, dormiram com ela na cama, e então entrou a elas, e então se engravidou e deu à luz filhas. E gerou pequenos ismos, pequenas igrejas, pequenas denominações. Também haverá uma condenação para essa grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. Verdade. E haverá também uma condenação para a prostituta que inflamou a terra com suas feitiçarias e com seus presentes, com seus filmes, com seus entretenimentos, que é Hollywood, que é Estados Unidos. E, no entanto, está profetizado que ali, naquele local, naquela pequena região, um grande extenso pedaço de terra irá afundar mar adentro. Isso está profetizado. Cientistas têm alertado os Estados Unidos, sismólogos têm alertado os Estados Unidos para uma grande devastadora complicação geográfica no próprio território americano, quando essa pequena fenda, que está a 240 metros para baixo, correndo de St. Louis até a Pensilvânia, onde corre 1.250 milhas de comprimento, na qual tudo afundará. E os cientistas, há 50 anos atrás, tinham previsto isso. E quando os cientistas, 10 grandes cientistas, se reuniram para falar com o governo americano naquele tempo sobre a possível queda, sobre o possível afundamento da Califórnia, eles imediatamente ignoraram. E os repórteres perguntaram para os cientistas, quando isto pode acontecer? O cientista disse, pode acontecer daqui a 5 dias, 5 anos, 50, 70, 80, mas que afundará, afundará. Oh, Deus. E ao longo dos anos, década de 70, década de 80, década de 90, aí entramos no terceiro milênio, que é o século 21, e eles vêm alertando novos cientistas. Agora a coisa não está mais lá embaixo, como o cientista descobriu há 50 anos, porque eles descobriram a fenda embaixo da Terra, não tinha mostrado nada por cima, mas agora a coisa está visível. Agora a coisa está visível, satélites de cima vê as fendas, pessoas, geólogos vê as fendas, tudo está indo
A cada dia, milímetros de terra e grande extensão está descendo, deslizando ao pouco para o fundo do mar. Só resta Apocalipse 6, a partir do versículo 12, se eu não me engano, o sexto selo se abrir, que se abre com um grande tremor de terra. Quem está entendendo, irmão? E então a Califórnia vai no mar dentro. Vai tudo por água abaixo. Então o que acontece? Ela será sacudida. A América receberá um grande golpe. Um golpe vindo de Deus. Vindo de Deus. Mas que primeiramente foi alertada. Foi alertada. Sim. Deus, para fazer certas coisas, ele não precisa de grandes coisas para poder fazer. Ele pega simples coisas. Ele tira um paradoxo e deixa de um homem de boca aberta e de olhos arregalados. Como isso poderia ser? Por exemplo, início do século XX. O grande feito do homem, uma máquina sobre o mar, o grande Titanic. Ali foi o advento da tecnologia e da inovação, da criação do homem. E ali o homem estava mostrando que ele era capaz de fazer muitas coisas. E quando eles construíram aquele imenso navio, o Titanic, chamaram ele de outros nomes, mas foi colocá-lo, batizá-lo de Titanic, vem da palavra de titãs, deuses. Um titã é um deus, segundo a mitologia grega. E colocou ele como Titanic, um deus poderoso. Então aquele navio, aquele grande barco, foi feito de uma maneira muito engenhosa, nas quais foram trabalhados grandes inventores, grandes mestres, de tudo quanto é tipo, para fazer aquele grande feito. E os espíritos deles estavam exaltados, os seus engenheiros estavam exaltados, os seus espíritos estavam exaltados, eles se sentiram os maiores, se sentiram os deuses, eles se sentiram deuses, rompendo barreiras. Um novo mundo se abria naquele momento, para a tecnologia, para isso e para aquilo outro. Grandes feitos. E no dia marcado, estava tudo marcado, aquelas pessoas embarcariam, saíam da Inglaterra para um passeio oceano, passando para Nova York. E o que aconteceu? Eles foram dar uma entrevista, aquela coisa de tanto feito, de como ele era feito. E então os entrevistadores estavam falando de como ele foi feito, de que ele foi feito, que material foi feito, que metais foram aplicados. Ele foi falando. E no final ele disse, nem Deus derruba ele. E nem Deus pode derrubá-lo. Isso é escarnecedores no tempo do fim. Quem está entendendo, irmãos? A Bíblia diz que os escarnecedores viriam. E os escarnecedores viriam. E estava exatamente começando ali. Nem Deus derruba. Mas aí Deus, para provar o seu grande poder, eu vou dizer, Deus falou assim, bom, já que ele fez um grande relatório de como é feito, de como foi feito, que metais foram produzidos em diversos lugares e minerais do mundo para vir aqui, eu vou fazer eles ficar de boca aberta. Eu vou fazer eles ficar de boca aberta, eu vou fazer eles ficar de olhos arregalados, estupefatos. O que aconteceu? Vocês sabem que eles estavam ali andando, o navio tinha ido, e quebrou champanhe, a garrafa, e aquela coisa tudo. E lá dentro tinha banda de jazz, lá dentro tinha banda disso, tinha banda daquilo outro, lá tinha salão de dança, lá tinha salão disso, salão daquilo outro, jogos, salão daquilo outro. Era praticamente uma cidade sobre as águas. E, no entanto, é um território forte. As pessoas se sentiam mais seguras dentro da água do que na terra. Os irmãos estão entendendo, irmãos?
E ali eles tinha tudo feito, tudo preparado, e aquelas coisas todas, como no tempo de Belsazar, eles pensavam que podia brincar um pouquinho com Deus. E então aquela coisa toda. E enquanto os navios foram saindo, o grande navio foi saindo, pequenas embarcaçõezinhas estavam acompanhando também. Pequenos naviozinhos estavam acompanhando o Titanic. Iria acompanhar até certo ponto, e depois voltaria para trás. Iria acompanhar até certo ponto. Não iria até Nova York, ia até certo ponto. Pequenas embarcaçõezinhas vinham atrás, mas com uma distância boa. Eles não queriam ninguém nada perto deles. E ali eles estavam ali, todo mundo bebendo e jogando, e todo mundo, talvez o comentário ali dentro era um comentário forte, talvez ali muitas pessoas ali, comentários fortes e tudo mais. Estava todo mundo ali. Aí, bom tempo passa, algum tempo passa, eles estão em mar, em águas, já um pouco águas mais profundas. Eles estavam em águas já profundas. Já tinha saído daquela esboço de areia e estava já em águas profundas. E de repente, sem esperar, um pequeno nevoeiro começou no mar a aparecer ali e tal. Nevoeiro não era mostrado no radar, aquele tempo era precário, e aquela coisa toda, mas o nevoeiro veio. E o que Deus fez? Lá da Antártica, Deus separou um pedacinho de gelo. Amém, irmãos? Deus fez assim, ó, vai lá, anjo, vai lá, corta um pedacinho de gelo para mim. Corta um pedaço de gelo para mim. Nós chamamos isso de iceberg. Iceberg, quer dizer, gelo grande, se eu não me engano, acho que é isso. Gelo grande, alguma coisa assim. Ice, gelo grande. Então, um pedaço de gelo grande. E ali o anjo foi conduzindo aquele pedaço de gelo. E então, o nevoeiro foi feito apenas para poder dar um realce no que Deus queria fazer. Amém, irmãos? Apenas aquilo. E o comandante lá em cima, o capitão lá em cima, lá na parte da nau, observando tudo, de vez em quando alguém chegava, um champanhe, um docinho, capitão, um champanhe, capitão, e tudo mais. Como é que está, capitão? Como é que está o coração de pilotar essa invenção, a primeira invenção? Como é que está o coração de estar fazendo parte disso? Capitão, é o dia mais feliz da minha vida. É o dia mais feliz. Naquele dia, era o dia mais feliz daquelas pessoas. Eles estavam todos felizes, aquela coisa toda. E enquanto eles estavam dançando rock and roll, dançando jazz e aquela coisa toda, talvez ali naqueles quartos, apartamento, mulher casada ficando com outro homem casado e tendo sexo ali, fazendo aquelas outras coisas, orgias e outras coisas mais. Meu Deus. Deus está guiando o iceberg. O iceberg está indo. Um gelo andando, um pedaço de gelo sólido, água sólida andando sobre água. E vai ali. O capitão, quando viu aquilo com seus binóculos, aquilo de distância, disse, olha, nós temos um grande problema na frente. Tem uma pedra de gelo muito grande em nossa direção. E então, eles, para não poder chamar a atenção dos tripulantes, das pessoas lá embaixo, eles tentaram fazer uma manobra rápida. A tantos pés para a esquerda, para poder desvencilhar o máximo que pudesse. E eles fizeram aquilo, enquanto que os outros que estavam lá dançando, de repente o navio fez isso. O que está acontecendo? Olha, irmãos, Deus está a cada dia sacudindo o mundo, eles não estão sabendo disso. É Deus. A cada dia Deus está sacudindo o mundo, mostrando para eles que vai ter um sacode maior. O próprio João viu isso, ele disse, eu vi a terra tremer, e como se fosse um pé de figueira, os figos caindo.
E aí ele fez fazendo aquela coisa toda, tentou, tirou o bico da frente, mais uns 100 metros, mas não adiantou, ela veio bem no meio. Pegou o casco no fundo, fez aquela grande ferida. Meu Deus. Fez aquela grande ferida, onde toda aquela camada de bronze, de ferro, de todo o material que eles haviam construído, um pedaço de gelo cortou toda aquela parte externa ao fundo. A água cortando ferro. Água cortando ferro. Água sólida cortando ferro. E ali, para deixar o mundo de boca aberta, para Deus provar que Ele continua sendo Deus. Grande Deus. Para Ele continuar mostrando que Ele é Deus. E que o homem tem que pagar pelos seus pecados. Verdade. Os irmãos estão entendendo? E ali o navio estava tendo aquele negócio todo, e um desespero todo. E o capitão disse, fomos atingidos. Aí a sirene, não teve jeito, tem que tocar a sirene. Eles não queriam deixar o povo alarmado, mas então a sirene foi tocada. E então aquela correria toda, e a sirene começou a tocar, e o navio, o capitão diz, eu quero os primeiros dados, me dá um relatório, o que está acontecendo? Na cara das máquinas, piorou, foi tudo embora. E o negócio estava infiltrando, e então, estava infiltrando, e aquela coisa toda, o povo desesperado, e então o navio começou a declinar. O navio começou a fazer isso aqui, ó, declinar. Não é assim não, é assim, ó, declinar assim. Começou a declinar e o povo correndo, e o povo tudo gritando, aquela coisa. E estava de noite, com aquele nevoeiro todo, de noite, e aquela coisa toda, e as embarcações pequenas perto ali, bem próximo ao Titanic, mas não sabia o que estava acontecendo. E aquela torre toda, e eles pedindo socorro. Sim, o alarme chegou sim no território, chegou lá. Mas até que o socorro chegasse lá onde eles estavam, demoraria muito tempo para chegar lá. A comunicação chegou, mas demoraria muito tempo para eles chegarem lá. E enquanto que as embarcaçõezinhas estavam ali, andando ali do lado, perto, a uns 200, 300 metros de distância ali, observando o grande Titanic, mas na verdade o nevoeiro tomou conta de tudo. E então eles disseram, o capitão disse, olha, tem pequenas embarcações perto de nós, tem alguns navios perto de nós, algumas embarcações, solte o rojão, solte os rojões para cima, que são fogos de artifício, solta para cima. E começou aquele estouro, como show pirotécnico e tudo mais. Aí o povo das outras embarcações, oh, que pena, irmão, agora está começando a festa. Agora está começando a festa, olha só, está soltando os rojões. Ei, mas como é que está bonito lá dentro? Lá. Eles não sabiam que estavam morrendo. Eles estavam soltando os rojões, que era para poder se alegrar, eram os rojões para chamar ajuda. E os rojões estavam soltando os fogos e tudo mais, e para cima, aquela coisa toda, e as embarcações lá longe, assim, a festa bonita lá mesmo, viu? A festa está bonita, e a coisa está bonita lá mesmo, e a coisa estava feia, eles não sabiam. Deus. A coisa estava feia, eles não sabiam. Tem show pirotécnico por todo lado, tem gritos e tem nesse momento drinks, vamos saudar, e festa para isso, e festa para aquilo outro, e bebendo, e o povo jogando, e o povo dançando, e o povo diz, mais uma noite foi boa, e eles estão brindando, um brinde ali, um brinde aqui, aquela coisa toda, e então fazendo festa disso. Eles não sabem que os brindes que eles estão fazendo, os fogos da artifício que estão soltando, eles não sabem que estão em perigo. Oh, Deus! E eles desesperados, e os fogos soltando, os artifícios soltando, o capitão diz, por que eles não vêm? Por que eles não vêm para ajudar? Por que eles não vêm? Porque a mensagem estava errada, a mensagem era não entendida, eles não estavam entendendo a mensagem,
Para eles, a mensagem é que eles estavam alegrando, mas a mensagem que estava transmitindo era uma mensagem de perigo que estava afundando. E é assim que o mundo está fazendo hoje. A mensagem que eles transmitem de tranquilidade de vida é a mensagem de desatranquilidade. É verdade. Nós acreditamos de tão mentirosa. Oh, Pai. Oh, glória a Deus. Eles estavam ali. Eles estavam ali, desesperados, morrendo, afogando, água gelada. Estava muito gelada. Muitos morreram por causa do frio, do gelo. Deram, como é que chama? Choque anafilático, se eu não me engano. Deu isso, eles morreram, caíram nas águas, e o navio ali, e o navio nesse momento já estava quase inclinado, quase 50%, sua polpa estava subindo para cima, enquanto que o convés descia. E eles estavam soltando, solta rojões, quem sabe eles vêm. Eles não viam nada, a ajuda não vinha de canto nenhum, o auxílio não vinha de lugar nenhum, o decreto estava arrumado, Deus já tinha julgado aquilo. Deus já tinha julgado. É verdade que alguns se salvaram, na verdade, alguns não morreram, mas ali foi apenas um recado de Deus, que Ele está dizendo: não brinque com as palavras, não brinque comigo, Deus não se deixa. Deus não se deixa escarnecer. E eles estavam ali. Eu não sei se é nesse quadro. Eu não sei se é nesse quadro ou se é em outro quadro. Onde se fala que tinha uma mulher lá. Se eu não me engano, se é nesse quadro ou em outro. Acho que é nesse quadro mesmo, no Titanic, ou se é em outra embarcação. Ela tinha comprado a passagem, que era difícil porque a concorrência era grande para adquirir uma passagem daquele inauguração de Titanic, caro. E ela tinha uma filha em Nova York. E ela tinha uma filha que tinha partido. Uma que tinha morrido, estava no céu. E uma que estava em Nova York. Duas filhas que ela tinha. Mas uma tinha morrido, tinha partido, era cristã. E a outra estava em Nova York. E essa mulher estava lá, uma senhora. E todo mundo... Aí o capitão falou assim: pare com esse jazz. Começa a cantar hinos. Então a música mudou, a vitrola mudou. Aí eles começaram a cantar. Vocês conhecem aquela mais perto, quero Deus de ti? Isso não adianta mais, irmãos. Isso não adianta mais. Não adianta mais. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eles começaram a cantar: mais perto quero estar. E cantando aquele negócio todo, o capitão tentando salvar a pele dele e dos outros ali. Ele encontra uma velha senhora, tranquila, bem tranquila, mas a senhora, não está preocupada? A senhora não está vendo que nós estamos afundando? A senhora não está vendo, nós estamos afundando? A senhora não está nem um pouquinho preocupada? Ele diz: capitão, eu estou preparado para essa hora. Capitão, eu estou preparadíssima para essa hora. E se essa é a minha hora, eu estou preparada. Amém. Eu estou preparada, capitão. Mas como que a senhora consegue ficar tão sóbria, tão neutralizada, tão centralizada? Nós estamos morrendo, está todo mundo morrendo, só está vendo os gritos. Estou vendo, mas eles estão sem Deus, eu tenho Deus. Capitão, deixa eu falar uma coisa para o senhor, capitão. Eu entrei nesse navio com o intuito de ver uma filha minha que está lá em Nova York. E eu tenho outra filha que está na glória agora. Se nós sair dessa e eu chegar em Nova York, vou ver minha filha que está em Nova York. Se eu partir, vou ver minha filha que eu não sei. Oh, meu Deus do céu! Tem que estar preparado, porque mais uma vez eu sacudirei essa terra.
tantas coisas que estão acima na terra como no céu, e eu balançarei mais uma vez, que as coisas móveis se fundirão e os elementos ardendo se fundirão. Mas como convém a nós, como santos irmãos que aguardamos no céu, devemos estar nos apressando para o grande dia de Deus. Aleluia. Meu Deus. Veja. Aí vem Paulo e diz: não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Glória. Não. Grande é Deus. Santo nome. E ali eles se foram. Glória. E ali foi embora. Ali matou. Ali acabou com o ego. Ali acabou com o espírito altruísta. Ali acabou com aquele espírito de vanglória. Ali acabou aquele espírito, eu não preciso de Deus. Ali acabou com aquele espírito de luxúria. Ali acabou. A maquiagem não se importava mais. Demorou 2 horas de maquiagem para poder entrar no navio. Fizeram cabelo, fizeram unha. Ali não importa mais unha. Ali não importa mais maquiagem. Ali não se importa mais com cabelo. O negócio agora é a morte. A morte está chegando. O Senhor de Deus. Tudo é graça. A morte estava batendo os pés dele. O que importa agora se eu tenho uma conta grande lá em Nova York? O que importa agora se eu tenho uma casa grande, enorme lá em Inglaterra? O que importa se eu estou deixando tão riqueza? O que estou nesse momento agora? Quem pode me salvar? Oh, Jesus, só o Senhor. Deus não se deixa escarnecer. Amém, irmãos? Sim. Corrupção. A corrupção, irmãos, faz com que o homem deixe de temer a Deus. Porque faz coisas que fogem do seu raciocínio e que fogem do seu nível racional. Aí Pedro chega a dizer que eles são tratados como animais irracionais, presos e feitos para morrer. Está em 2 Pedro capítulo 2. Os irmãos estão entendendo? Na exposição das 7 eras da igreja, página 289, o profeta irmão Branham disse: o Senhor Jesus falou-me e disse-me que a vinda dele estava se aproximando. E em 1933, quando eu tive aquelas 7 visões, 7 eventos maiores que se tornariam conhecidos no mundo, eventos maiores. Muitas coisas aconteceram no mundo, mas ele está falando de eventos maiores. Amém, irmãos? De eventos relevantes. E eu os anotei todos, e naquela manhã eu divulguei a revelação do Senhor. A primeira visão, ele teve 7 visões do tempo do fim, que são visões que eram de altamente eventos maiores, que seriam conhecidos no mundo e notados no mundo. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia, e aquela nação cairia aos seus passos. Mussolini. Essa visão certamente provocou algumas reações. Claro que ia provocar, né, irmãos? Provocou algumas reações no mundo político, no mundo das pessoas. E alguns ficaram muito irritados quando eu a contei e não acreditavam. Porém, aconteceu assim. Ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas e assumiu o comando. Os nativos não tiveram chance, porém a visão também disse que Mussolini chegaria a um fim horrível com seu próprio povo virando-se contra ele. E isso aconteceu exatamente como foi dito e como foi visto. A visão seguinte, a segunda, predisse que um austríaco chamado Adolf Hitler, isso foi em 1933, Adolf Hitler, um irlandês que naturalizou na Alemanha,
se levantaria como um ditador sobre a Alemanha e que ele, um austríaco, na verdade, não é irlandês, um austríaco que viveu na Alemanha e que envolveria o mundo numa guerra, que seria a Segunda Guerra Mundial. Ela mostrou a linha Springfield e como nossas tropas americanas teriam grande dificuldade para vencê-la. Depois mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. A terceira visão foi na esfera da política mundial, porque mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo, comunismo, mas que os 2 primeiros, fascismo, nazismo, seriam engolidos pelo terceiro, que é o comunismo. E a voz na visão me advertiu: observe a Rússia, observe a Rússia, mantenha os seus olhos no Rei do Norte. A quarta visão mostrou os grandes avanços na ciência que viriam após a Segunda Guerra Mundial. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica que estava percorrendo belas rodovias sob controle remoto, de modo que as pessoas pareceriam sentadas neste carro, sem volante, e estavam jogando certo tipo de jogo para se entreterem. A quinta visão tinha a ver com o problema moral. É aqui que entra a corrupção. A corrupção nos últimos dias, na era de Laodiceia, começa na quinta visão. Quem entendeu, irmãos? Começa na quinta visão do profeta. A corrupção começa na quinta visão. Correto? Começa na quinta visão. Frisa bem isso aí. A corrupção generalizada partiu-se a partir da quinta visão, quando a quinta visão mostrava que o problema moral de nossa era concentraria principalmente em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começariam a ficar fora de seu lugar com a concessão do direito do voto. Quando foi que ela teve isso? Em 1950, né? Quando ela teve o direito de votar. Aí ela teve direito igual ao homem. E quando tem voto, o que significa voto? Voto é um poder. O voto é um poder. E então colocou poder na mão das mulheres. Colocaram poder na mão delas. O direito do voto. E colocando poder na mão das mulheres, que foi o voto, colocando isso, aí evidentemente tinham de cumprir o que Laodiceia significa. Os irmãos entendem? Laodiceia significa direitos das mulheres. Depois elas começaram a cortar o cabelo, o que significava que elas não estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistiam em direitos iguais. Ou, na maioria dos casos, mais do que direitos iguais. Ela adotou vestimentas de homens, passaram a vestir roupas que pertencem ao homem, e entrou num estado de despir, até que o último quadro que eu vi dentro da quinta visão era que a mulher nua, exceto por um pequeno avental do tipo da folha de figueira. Na visão ele viu uma folha de figueira, tampando a parte de cima e a parte de baixo. Nós chamamos a parte de baixo de, como se diz, de fio dental, né? E a parte de cima chamamos de biquíni, né? Na visão dele, ele viu isso, que as mulheres andariam desse jeito na rua. Quem entendeu, né, irmãos? Elas encurtariam tantas roupas que elas ficariam parecidas com um pequeno avental de folha de figueira, parecendo mostrar em cima e embaixo. Veja, exceto por um pequeno avental do tipo de uma folha de figueira. Com esta visão, eu vi a terrível perversão, essa corrupção. Perverter, corromper. Quem entendeu, irmãos? E a condição moral do mundo inteiro. Então, na sexta visão, olha bem isso aqui. Na sexta visão, levantou-se na América do Norte a mais bela e, no entanto, a mais cruel mulher. Sexta visão. E eu acreditei
e ela mantinha o povo sob o seu completo domínio. Eu acreditei que isto fosse a ascensão da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser possivelmente uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América. Se ela conseguiu o direito de voto nos anos 50, ela poderia muito bem sentar na Casa Branca, que é o Capitólio, que é a Casa Branca, a residência presidencial. Quem entendeu, irmãos? Nunca uma mulher na história americana, nunca jamais sentou ali na cadeira que uma vez Abraham Lincoln, um presidente cristão, sentou. Nunca uma mulher na história americana. Está profetizado na sexta visão que uma mulher se levantaria. Quem entendeu, irmãos? E esta visão está para cumprir nesse ano, em novembro de 2016. Eleições americanas, onde na parte republicana está concorrendo um bilionário chamado Donald Trump. E do lado democrático, uma mulher chamada Hillary Clinton, que recentemente, numa pesquisa feita nos Estados Unidos a semana passada, se a votação para a presidência lá nos Estados Unidos fosse naquela semana, ela ganharia com folga, e muita folga nas eleições. Quem entendeu, irmãos? Esta visão está para cumprir nesse ano de 2016. Deus. Em novembro, porque em novembro é as eleições nos Estados Unidos. Porém, ela só pode sentar na cadeira em 2017, 1º de janeiro. Quem está entendendo, irmãos? Quem lembra da matemática do tempo? Eu preguei em 2008 uma série sobre a matemática do tempo. Quem lembra? E eu falei, olha as coisas entre 2016 até 2019. Lembra disso? Amém. E que ela poderia ficar até 2 anos como presidente. Esta é a sexta visão. Uma mulher com popularidade na América devido a uma votação popular das mulheres. Esta é a sexta visão. E a sétima e última visão foi onde eu vi uma explosão terribilíssima quando voltei para olhar para ver as ruínas, crateras e fumaça que subia por toda a terra da América. Meu Deus. Quem está entendendo? É uma arma nuclear, uma bomba atômica. Lembra da quarta visão? Cuidado com o rei do norte. Olha a Rússia. Olha o comunismo. Onde está o comunismo? Está na Rússia. Quem está entendendo? Vejam bem. Quero que vocês vejam. A sétima visão, e eu vi apenas fumaça e crateras e ruína sobre toda a América. Nesse período, todo mundo está lamentando. Quem está entendendo? O resto do mundo. Os irmãos, né, irmãos? Agora, presta bem atenção para você ver. A mulher é a causa de toda a decadência e ruína que existe no mundo. Eu não estou falando da cristã convertida. Mas a mulher, sempre quando a mulher está atrás de qualquer coisa que somente o homem deve ocupar, ali tem uma praga e uma desgraça vem atrás. Foi por causa da mulher que todos esses hospitais e penitenciárias e ambulâncias, suicídios e morte, adultério, prostituição que temos nesse mundo, cada cemitério tem hoje no mundo, foi por causa da mulher. Ela caiu da palavra. Ela saiu da sua posição. E Deus falou pela boca de Paulo na escrita de Timóteo. E Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Se Eva não podia de forma alguma tentar dar uma de ministra, tentar dar uma de pastora no tempo do Éden, dialogando ministramente com a serpente,
Bíblia! Não era isso para ela, era para Adão! Se ela não podia, esse mundo religioso que está cheio de igrejas, com mulheres em cima do ponto, essa é a desgraça nessa era! Oh, Deus. Meu Deus. Grande é o teu nome, meu Deus. Grande é o teu nome. Vocês querem ficar mais alarmados? Presta atenção. Isso aqui, essa mensagem vai provocar um bocado de reação lá embaixo. Na hora que isso for passar na rádio, YouTube, olha só a mensagem. Por que não somos uma denominação? 136. Por que não somos uma denominação? 156, melhor dizendo. 156. É isso mesmo? Eu estou errando? 136? 136? Não é essa. Não é essa. A mensagem almas que estão em prisão? Mas na verdade é assim. Tem essa mensagem. Por que nós somos uma denominação? Não, claro, estou lendo errado. É essa aqui, ó, 136. Eu peguei a mensagem errada. 136, eu peguei almas que estão em prisão, mas eu tenho que ler. 136, por que não somos uma denominação? E em 1933, quando nós estávamos tendo reuniões aqui, onde aquela igreja de Cristo está agora, o velho edifício maçônico, a visão do Senhor veio a mim aqui em cima e predisse que a Alemanha se levantaria e estabelecia aquela linha de Marinotti. Muitos de vocês lembram disso. E como eles seriam totalmente fortificados, e os americanos levariam uma grande surra bem ali naquela linha, e também disse que o aconteceria a respeito de Roosevelt, daquelas coisas, como ele concorreria àquele quadro mandato, perfeitamente, exatamente da maneira que ia acontecer. E também disse que os carros iriam se tornar cada vez mais como um ovo, parecendo um ovo, até que nos últimos dias estariam exatamente na forma de um ovo. Agora, ela dizia, a visão, chegará a acontecer que esses carros não serão movidos por um volante ou alguma outra coisa que os moverá. Movimentos elétricos, movimentos carro elétrico, igual tem no Japão, carro elétrico, não a gasolina. São estes carros que eles estão apresentando agora mesmo, com controle remoto para a segurança, isso é correto. Veja, eles tentarão dizer que no controle terá mais segurança do que um homem no volante. Você não poderá entrar em uma cidade, então uma zona de 20 milhas e 30 km por hora. Você só poderá ir a 20 milhas. Você não poderá chocar-se com outro carro. Eles estão fazendo isso agora para todos andarem no remoto. Vê? Está vendo? Assim está sucedendo agora mesmo. E eu disse, lembre-se daquele dia. Antes que chegue o tempo final, eu disse, todos vocês mantenham isso escrito. Haverá aqui na América uma mulher que se levantará ou será presidenta. Parágrafo 136. Porque nós somos uma denominação. Presidenta, poderosa, aqui nos Estados Unidos. E a nação cairá totalmente sob a influência dela. Meu Deus. Lembre-se, isto é assim diz o Senhor. Aleluia. Oh, Deus da glória. Amém, irmãos? Amém. O que Deus fala. Vê? Aí está. Se a América está representada em Apocalipse 13, uma nação feminina, a nação da mulher. Se tem uma mulher que é representada na América, tem que ter uma mulher no poder. Quem está entendendo, irmãos? Porque se o mundo seria governado pela mulher, como está sendo governada espiritualmente, em termos de religião, igreja, porque a igreja representa a mulher. E quem é a líder no mundo religioso? Roma, a que se assenta sobre muitas águas. Amém, irmãos? Igreja aponta para a mulher. E então, se tem que ter uma mulher espiritual, no termos de igreja, tem que ter uma mulher natural. Os irmãos, irmão? Veja, no parágrafo 200, almas que estão em prisão agora. 200. O profeta irmão Branham disse, olhem em redor hoje, nós teremos neste país uma presidenta num dia desses. Parágrafo 200. Almas que estão em prisão. Lembre-se, novembro
eleições americanas. Os irmãos entendendo? O profeta disse, um profeta um dia, ele não falava em qual partido ele votava. Ele só dizia que era republicano. Ele nunca dizia, ele só dizia que era republicano. Nos Estados Unidos só tem duas formas de governo, ou é republicano ou é democrata. Aí o profeta diz, a democracia parece ser bom, mas nunca dará certo. Porque a democracia deixa todo mundo falar e fazer o que quiser. Os irmãos entendem, irmãos? Olha o país democrático que nós estamos vendo. Olha todo o país que sua Constituição é a democracia. Não tem vergonha para nada. Não tem censura para nada. Pode falar o que quiser, vir falar o que quiser, vestir o que quiser, ser o que quiser. Isso é a democracia que faz isso. Por isso que o profeta diz, a democracia pode ser boa em alguns lugares. Por exemplo, a religião, liberdade religiosa, para pregar nas praças. Pode ser boa para alguns âmbitos, mas ela é ruim para outros lados. Ele diz, a democracia vai falhar com tudo. E ela é de quê? De qual partido? De qual partido ela é? Democratas. Donald Trump é republicano. Urgente, nós temos que ser espiritual, temos que ver a coisa toda. Temos que ver as coisas que estão acontecendo por fora. Que está correndo por fora. Vê? Nós teremos uma presidenta num desses dias. Parece que poderia acontecer agora mesmo. Na realidade, ela é a presidenta. Vê? Aí está. Veja bem. Aí está. Isto acontecerá. Para quê? Para poder dar, enfim, as coisas que virão. Essa mensagem aqui? Essa mensagem foi pregada em Jeffersonville, Indiana, 10 de novembro de 1963. 63. Nós estamos em 2016. Nunca passou na cabeça, nesse tempo, a mulher sendo presidenta nos Estados Unidos. Nunca. Os irmãos entenderam, irmãos? Em 2008 eu falei, vai ter uma mulher aqui. Vai ter uma mulher que vai ser presidenta. Falei, não falei? Falei, vai trazer o mundo num caos. Vai recandidatar de novo, vai passar sufoco para reeleger. Falei isso ou não falei? Mas ela vai trazer ruína para tudo. Porque ela está fora do seu lugar. Alguém fala para mim assim, mas a rainha Elizabeth está lá, reinando, lá na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra. Mas quem é o homem que comanda o país? Ela é rainha, mas quem comanda o país é o primeiro-ministro Cameron Dias. Amém, irmãos? Quem comanda o país é um homem. Amém? Os irmãos entenderam? Amém, Deus. Aleluia. É isso mesmo? É Cameron? Era o Tony Blair. Depois passou para o Cameron, né? É o Cameron. Cameron é o primeiro-ministro da Inglaterra. Era o Tony Blair antes. Agora passou para o Cameron. É um ministro. É o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, da Inglaterra toda. O país está na mão dele. A rainha só tem a coroa. O parlamento é ele. O parlamento britânico é ele que toma conta. Tudo, decisão é ele. A rainha só fica na festa. Só fica só no castelo. Quer nem saber. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vê? Vejam bem. Vejam bem. Indiferente da Alemanha, tem uma chanceler chamada Angela Merkel. Mas, no entanto, a Alemanha, o presidente é um homem. Ela é primeira-ministra. Então, observe. Então, ele está dizendo, haverá, então, uma mulher. E essa sexta visão está para cumprir em novembro deste ano, 2016. Os irmãos entendendo? Amém, Deus. 2016. 2016. Na mensagem perguntas e respostas sobre os selos, 67, poxa, a hora já passou, meu Deus do céu. Não tem que terminar. 67, nós terminamos. Agora, nós descobrimos que a corrupção
que atinge a 7ª era. Olha, ele não falou que atinge a 6ª. Falou que atinge a 7ª era. Que atinge a 7ª era. Porém, o 7º selo não revela nada. O que acontecerá com ele? Porque no final daquela era, virá um dom profético para revelar essas coisas, que é os 7 selos. O dom que estava no profeta. Vocês estão compreendendo isso? Correto? Agora observe. Isso acontece. Descobrimos que a corrupção atinge somente a 7ª era. Os irmãos, né, irmãos? Que situação! Que situação! Cristo é o mistério de Deus revelado, 579. Cristo é o mistério de Deus revelado, 579. O irmão Brana diz o seguinte, 579. Ele diz assim, veja, para nós ir para o final. Então nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Você crê nisso, não é? O que é a ceia das bodas? É uma festa. É uma festa. É uma festa para quê? Para receber quem? Os noivos. Receber os noivos. Receber o noivo e a noiva. O que tem na festa dos bolos? Comes e bebes. Não é isso? Festa das bodas. A noiva e o noivo. Os noivos. Estão ali. 3 anos e meio. Depois do rapto. Logo após o rapto, ela já entra nessa ceia. Amém, irmãos? Amém. Já com seus corpos mudados. Já com seus corpos mudados. Já com seus corpos transformados. Já vão para a ceia com seus corpos transformados. O que era então corruptível, agora é incorruptível. Nesse estado você pode corromper. Você pode falar mentira, você pode errar, você pode cair. Nesse estado você é corruptível. Mas quando vier o que é perfeito, quando nós for transformado, esse que é corruptível, veja, nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Agora, se eu nunca vê-los novamente, lembre-se, a ceia das bodas está próxima. E então o reino, de acordo com a promessa, está pronto para ser introduzido, que é o milênio. O arrebatamento da igreja, a destruição do ímpio e o mundo sob o 6º selo. Tribulação. Amém? Para ser purificado pelo fogo vulcânico, para tirar toda a corrupção. Segundo Pedro 3. Para tirar toda a corrupção e pecado do mundo e moldá-la totalmente de novo e produzir um brilhante novo milênio para a era que está por vir. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Amém, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isso aqui não é pouca coisa, não. Isso é Glória grande coisa, né? Como havia prometido. Vamos ouvir o irmão cantar. Sente-se novamente, irmão. Vamos ouvir o irmão louvar a Deus, apresentar seu hino. Você está feliz, irmãos, por saber dessas coisas? Você está feliz não somente de saber, mas saber que está introduzido, saber que você faz parte da história, faz parte das coisas que estão dentro da capacitação sua de ver o momento, a conclusão das coisas vindo à tona por meio da profecia e por meio das visões que têm sido vistas. E nós não temos rejeitado nenhuma delas, porque nós cremos na mensagem. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Santo Deus da glória! Graças a Deus! A palavra, Louvado seja Deus! Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável
eu sou. Por isso que eu falo, não fica retendo, E mesmo sendo não fica retendo. Tome logo sua posição de Cristo. Se você já é batizado, pare de brincar de ser cristão. Se você está agindo com uma vigilância, dormindo, demente, mas o teu nome adormecido, seja prudente. Não tem sido batizado ainda no nome do Senhor Jesus. Eu santo nome, Batiza-se. Fica adiando. você confessará. Louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive no nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir seu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Irmãos, diante dessa situação, creio que as pessoas que estão mais próximas de você é a sua família. Você ouviu hoje coisas que sua família, seus parentes não sabem de nada. Os fogos de artifício que eram soltos no Titanic, aqueles que estavam lá nas embarcações pequenas não sabiam do que estava acontecendo lá. Não sabiam. Você sabe por quê? Porque as pessoas não creem. Não creem que Ele existe. Por isso que é impossível deles acreditar nisso. Porque não são coisas naturais. São coisas espirituais. Só. Porque eles não veem, não sentem. Não vê que Ele está em todo lugar, vendo tudo, ouvindo tudo. A taça da ira de Deus está para transbordar. Como eu falei domingo, está cheia, mas não transbordou ainda. Está cheia. Mas Deus precisa ver ela transbordando. Deus precisa ver um nível tão grande de incredulidade nessas pessoas que mereça juízo correto. Disseram que não existia. Disseram que tu não existia. Impossível nisso acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto,
Tu estás em todo lugar. Disseram que tu moras tão longe, que só o céu é o seu lugar. Mas vejo na terra as águas jorrando, fazendo os rios correrem pro mar. Ouço uma voz, não temas, amigo. Estou contigo até o fim. E quando tudo terminar, quero você todo pra mim. Abre um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa cor. Vejo a face de Jesus. Abre um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus. Me mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração. Me mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração. Grande Deus. Disseram que tu não existia. Impossível nisso acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto, tu estás em todo lugar. Disseram que tu moras tão longe, que só o céu é o seu lugar. Mas vejo na terra as águas jorrando, fazendo os rios correrem pro mar. Ouço uma voz, não temas, amigo. E estou contigo até o fim. E quando tudo terminar, quero você todo pra mim. Abre um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus. Abre um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus. E mudou de lugar. Antes era o céu,
Hoje o seu lar é o meu coração e mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração. Glória a Deus! Grande Senhor de Deus! Grande glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sábado, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo, isto é, se nós estivermos aqui ainda. Amém? Se for da vontade dele. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela palavra. Obrigado pela mensagem. Pelo louvor, pela adoração. Pelo ensinamento. Pela alerta. Obrigado, Senhor Deus, pelo aviso. Se ficar algum de nós para trás, não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Nós não queremos perecer junto com o ímpio, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, que nós podemos levar mais a sério essas coisas. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe teus filhos a voltar para os seus lares, que nenhum mal proceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Quem quiser ouvir a mensagem novamente, essa foi pregada hoje, a rádio amanhã, na FM 100.3, ou no YouTube, na nossa TV Fundamental, no nosso canal no YouTube. Deus abençoe a cada um, até sábado, se Deus permitir.